Olá, sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que descomplicamos o futebol. Em dia de tomada de posse do novo Presidente da República, ainda não podemos indigitar o novo chefe de Estado na Primeira Liga, já que a ronda que enfrentava os 4 primeiros selou-se outra vez com 2 igualdades. O Porto foi muito superior no primeiro tempo na Luz, mas a reação do Benfica levou a um 2-2, o mesmo resultado de Braga, onde, como na primeira volta, o Sporting deixou escapar 2 pontos mesmo no fim. A análise deste duelo será o prato forte deste programa, onde olharemos ainda para os adversários das equipas portuguesas na Europa e para as eleições no Sporting. Eu sou o Pedro Barata, estamos a gravar na manhã de segunda-feira, 9 de março, e comigo, como sempre, estão o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Pedro e Rui. Um abraço a todos. E o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Pedro, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Numa conferência de imprensa de uma análise quase externa ao clássico, José Mourinho dissecou as causas da inferioridade do Benfica, particularmente na primeira parte do clássico, e disse que a grande causa para a superioridade dos Dragões foi que o Benfica permitiu que o Porto corresse e fizesse valer a sua exuberância física, notando também o treinador o impacto das ausências de Aursnes e Barreiro e a presença de Enzo e Rios, a dupla que durante praticamente meia época foi indiscutível no meio campo do Benfica. Tomás, nesta dupla causa esteve a chave de boa parte do que vimos no Clássico? Em primeiro lugar, foi uma análise muito crua de José Mourinho e antes assim do que vender jogos que não aconteceram, mas de facto é uma perspectiva dura do treinador, que claramente coloca uma hierarquia no plantel a nível de meio campo, sendo que esse era o meio campo base do Benfica e foi o meio campo que foi contratado para assumir as rédeas no início da temporada. Percebe-se agora, eu diria de forma definitiva, que é uma dupla completamente inviável para o meio-campo encarnado e, como já não havia dúvidas também, Barreiro e Aursnes, que já estavam no plantel a jogar noutras posições, acabam por ser a melhor dupla de meio-campo. Portanto, há aqui uma série de contradições nesta temática. Mas em relação ao jogo propriamente dito, a pressão do Benfica foi completamente esmagada pelo Futebol Clube do Porto. Desta vez o Porto quis jogar e obviamente o meio-campo do Benfica foi incapaz de cobrir, por um lado, a referência direta, mas também muitos espaços que o Porto acabava por gerar na zona central, porque o Porto tem por base 6 jogadores disponíveis para construir a defesa. O Diogo Costa, que fez mais uma vez um jogo de tremenda importância nos primeiros passos do Futebol Clube do Porto, não só pelo que defende, obviamente, mas também pelo que acrescenta a construir, é uma das figuras da equipa portista. E o Alan Varela, que no primeiro golo acaba por ter aquela bola que o Porto tanto procura e muitas vezes os adversários não permitem. E o Benfica em 10 minutos permitiu logo, com um cenário de imposição do Denis Gulo. Grande jogo de Denis Gulo, talvez na minha o perspectiva. melhor em Portugal. Sim, o melhor e uma surpresa, porque este era o espaço que o Benfica noutros jogos já tinha dado ao Futebol Clube do Porto, ou ao avançado do Futebol Clube do Porto, mas os Dragões não tinham conseguido aproveitar, na altura com Samu, claro. Mas o Denis Gulo também não é exatamente, ou não tem sido exatamente, um jogador que se impõe de costas para a baliza, que permite aos médios ficar de frente, e aí esteve muito bem, como aliás esteve quase sempre por cima de Otamendi em particular, mas não só. Portanto, enquanto pôde, Denis Gulo foi uma referência importantíssima na ligação do Futebol Clube do Porto. Mas com aquela primeira pressão tão passiva do Benfica, com a presença de Alan Varela, que chamava muitas vezes um interior do Benfica em pressão alta, obrigando também um central a sair na marcação ao interior que sobrava. O Benfica acabou por dar demasiados espaços ao Futebol Clube do Porto, que a partir daí, ora com Gabri Veiga e Froholt, ora com os extremos, foi acelerando, embora sem criar muitas oportunidades claras. O primeiro golo tem também Froholt a isolar-se num movimento cada vez mais padrão no Futebol Clube do Porto, para aproveitar os espaços que a movimentação do avançado acaba por provocar. E nesse sentido o Porto foi muito superior, não só pela forma como a recuperou, como foi aos duelos, o que já é a imagem de marca da equipa, mas também porque em construção foi muito seguro e não permitiu qualquer tipo de recuperação alta
à equipa do Benfica. Fez dos interiores encarnados aquilo que quis, em termos de arrastamentos, para gerar os espaços. Só mais à frente é que o Porto de facto sente dificuldades, mas não entraria pelas substituições, porque no fundo Farioli fez o que faz sempre, que é jogar com os amarelos, tirou o PP e o Gabri Veiga, logo ao intervalo. Depois o Martim Fernandes, não sei se estava programado ou não, e fez um belo jogo, diga-se, na luta com o Bresciani, mas sai o Martim Fernandes para entrar o Moura, já antevendo a troca do Luque Bacchio. E o Benfica parece-me ter perdido algum tempo, ou o Mourinho parece-me ter perdido algum tempo, porque o Porto estava muito confortável no início da segunda parte. Mais baixo, é verdade, mas com armas disponíveis para sair em campo aberto, o Borja Sainz e o William Gomes. E aqui há dois fatores. Por um lado, o Benfica cresceu com as trocas, muito mais ameaçador no lado direito, com o Luque Bacchio, e com depois também aquela desmarcação de dentro para fora do Ivanovic, que em poucos minutos na posição dele, o que não tem acontecido e não acontecia há largos meses, acabou por inventar o 2-2, e um lance de enquadramento com a linha defensiva, e no caso com o Francisco Moura, do Luque Bacchio, que em pouco tempo também produziu mais do que o Bresciani e o Rafa. Acabam por ser duas desilusões em termos de tomada de decisão, aproveitamento dos espaços no ataque do Benfica. Portanto, há, numa medida, o desaproveitamento do Porto em termos de possibilidades de campo aberto, a igualdade numérica e até de superioridade. O Borja Sainz teve uma entrada um pouco desastrosa, eu diria, embora esteja a atravessar seguramente um período muito delicado a nível emocional. E depois, com a entrada do Francisco Moura, eu tenho de fazer aqui um à parte, porque o jogador mais uma vez foi atacado nas redes sociais, e só há uma possibilidade de as pessoas acharem que o 2-2 é culpa do Francisco Moura. É se vir o lance de olhos fechados. Peço desculpa por exagerar, mas culpar o Francisco Moura pelo 2-2, quando é o Fofana que está a acompanhar o Ivanovic e o Barreiro vem desde trás na grande área, não há mínima relação com o trabalho do Francisco Moura nesse lance. Claro que podia ter feito uma contenção mais próxima ao Luque Bacchio, no lance do primeiro gol do Benfica, mas o Luque Bacchio é muito difícil de travar quando faz estes movimentos. Não é fácil para nenhum lateral, esteja quem esteja em campo naquela posição. E depois, por exemplo, o Alan Varela, que acaba por ser um dos melhores, trabalho defensivo, muitas vezes enquadrado também dentro do meio campo do Benfica ou em zonas de construção, acaba por perder a posição para o Sheldrop, e isso não faz com que o Alan Varela não tenha sido uma das figuras do encontro. Por isso é preciso ter um bocadinho de calma, e não estou aqui a defender o jogador nem a exibição do jogador, mas é preciso também não disparatar, ainda por cima de forma injusta, no caso, pelo menos na minha visão das coisas. É o mesmo que dizer que o Sheldrop marca o golo porque o Alberto Costa estava a dormir, quando o Alberto Costa nem estava no lance, era o Alan Varela que estava na posição em que aparece o Sheldrop. Portanto, resumindo e concluindo, o Porto foi melhor a todos os níveis durante 60 minutos, dentro daquilo que quis fazer, e Mourinho mais uma vez foi claro nessa abordagem, porque o Porto, e esta é a ideia-chave mais do que este jogo em termos estratégicos, o Porto joga de uma forma padronizada, contratando jogadores para jogar desta forma, tendo jogadores que entram para manter o rendimento da equipa. O Benfica joga em função das peças que estão em campo e em função das lesões que vão permitindo ou não ao treinador jogar como pretende naquele momento, e isso é a conclusão que fica em relação ao meio campo encarnado, porque Rios e Barrenetxea não só não funcionam enquanto dupla, como não têm um ponto forte. É que, por exemplo, Leandro Barreiro não é um jogador propriamente dotado tecnicamente, não é um jogador propriamente criativo, mas é um jogador muito rigoroso e é um jogador que tem estes movimentos de trás para a frente para atacar a área, que valeram um ponto ao Benfica, valeram um empate contra o Futebol Clube do Porto, porque o meio campo em termos de construção não estava a funcionar, e aí Austin se fez muita falta, mas pelo menos já houve outro tipo de ameaça à grande área do Porto, que Rios e Barrenetxea não levam, pura e simplesmente não defendem e não atacam, acabam por ser engolidos mais uma vez. Isso foi sublinhado até por José Mourinho. O Rui, naquele período complicado do Benfica, houve críticas às abordagens que o Otamendi e o Trubin foram fazendo. Parecem-te justas? Diria que o Otamendi está inevitavelmente ligado àquilo que foi uma primeira parte paupérrima do Benfica, e na segunda parte o rendimento do Otamendi não melhorou. Eu sei que o Record na sua edição de domingo de manhã avançava que o jogador estava em dúvida para o encontro,
não sei se estava ou não, acredito obviamente nas fontes do Record. Agora, aquilo que me parece é que Otamendi teve uma abordagem paupérrima no lance do 1-0, quando salta no Denis Gul e acaba por ser batido, e o Futebol Clube do Porto, através da dinâmica do terceiro homem, consegue libertar claramente o Alan Varela, e o Alan Varela faz um passe para o Froholt, a explorar claramente o espaço deixado em aberto pelo Otamendi, que criou uma cratera entre o Dal e o Tomás Araújo. Creio também que o Dal podia ser ajustado melhor ao lance. É certo também que o Trubin falha na abordagem à primeira defesa, creio que podia ter feito muito melhor, mas sobretudo destacar que o Otamendi fez um jogo muito negativo, está ligado também ao segundo golo, porque a equipa o expôs. O Benfica tinha 9 jogadores praticamente, tinha 9 jogadores no último terço e grande parte deles dentro da área, que foram totalmente batidos pelo passe do Gabri Veiga em direção ao Pietruszewski, mas a verdade é que o jovem polaco conseguiu marcar o golo depois de sentar o Otamendi, e sentou um campeão do mundo, um miúdo de 17 anos, com uma habilidade técnica absolutamente superlativa, que fez o 2-0, e recordar que o Otamendi acaba por sair depois de um lance em que o Denis Gul voltou a fazer aquilo que já tinha sido feito pelo Pietruszewski, ou seja, sentar o Otamendi, e numa situação de 2 contra 2 acabou por ser o Dedić a impedir que o Futebol Clube do Porto chegasse a mais um golo. Agora, eu não quero centrar a derrota do Benfica, nem acho justo fazê-lo nas exibições paupérrima no caso do Otamendi e no erro que Trubin comete no primeiro golo. Eu creio que é uma derrota claramente coletiva do Benfica, uma primeira parte paupérrima, uma pressão que roçou o suicida, com o Futebol Clube do Porto a sair com grande facilidade desde trás, muita dinâmica através do losango formado entre o Diogo Costa, o Bednarek, o Kivior e o Alan Varela, o Diogo Costa no vértice inferior e o Alan Varela no vértice superior. Isso permitiu ao Futebol Clube do Porto ter várias saídas limpas. A própria pressão desorientada sobre o Diogo Costa não funcionou, e houve também uma dinâmica interessante do Futebol Clube do Porto quando não procurava tanto o corredor central na saída, que foram os movimentos à largura do Gabri Veiga, e é num desses movimentos à largura do Gabri Veiga que depois o Froholt faz uma caminhada triunfal pelo meio-campo ofensivo do Sporting, com o Rios e o Barrenechea, que fizeram exibições muitíssimo fracas, a permitir que o Pietruszewski tivesse também uma oportunidade. Eu creio que a primeira parte do Benfica, e volto a frisar, é um desastre, quer do ponto de vista defensivo, permitir situações em campo aberto, e antes do golo do Pietruszewski já tinha acontecido aos 33 minutos um contra-ataque de área a área do Futebol Clube do Porto, que o Tomás Araújo impediu que se transformasse em golo. Recordar também que o Trubin, em cima do intervalo, nega o 3-0 ao Futebol Clube do Porto, o que seria verdadeiramente humilhante para o Benfica. E a segunda parte vou muito ao encontro daquilo que o Tomás disse, ou seja, o Benfica só aparece aos 65 minutos, numa altura em que José Mourinho acaba por fazer substituições que permitiram à equipa do Benfica crescer, e nesse crescimento houve obviamente muito coração, muita vontade por parte dos jogadores em darem a volta aos acontecimentos, mas a verdade é que no lance do 1-2 Sheldrup tem um papel absolutamente determinante. É ele que vai buscar a bola ao meio campo defensivo na sequência de um lançamento lateral, leva a bola, conduz a bola até ao meio campo ofensivo, encontra Dedić no espaço centro-direita. É mais um jogo que confirma o norueguês como a grande figura ofensiva das últimas semanas. E que espetacular duelo com o Alberto Costa. Para mim o grande duelo do jogo, como tinha sido o William Maxi no clássico da taça. E houve um aspecto também importante na falta de dinâmica ofensiva do Benfica na primeira parte, que foi a capacidade que o Sheldrup e o Prestiani tiveram para ter movimentos interiores que criaram dificuldades nas marcações do Futebol Clube do Porto, e não tirar qualquer partido disso. O Benfica foi uma equipa que individualizou excessivamente os lances, depois buscou muito o corredor direito com cruzamentos extremamente previsíveis, que foram muito fáceis para a defesa do Futebol Clube do Porto, que é fortíssima nesse aspecto, cortar. Mas voltando à segunda parte, creio que o crescimento do Benfica dá-se com as substituições. Sheldrup foi importante, não só no início da jogada, mas na finalização, depois do remate ao poste do Luque Bacchio, e a verdade
verdade é que também com a entrada do António Silva e do Barreiro, o Benfica encontrou outra capacidade para chegar às zonas de finalização, e a verdade é que o segundo golo acaba por ser construído numa ótima progressão do Tomás Araújo. O Borja Sainz e o Fofana, do meu ponto de vista, foram algo negligentes na forma como deixaram o Tomás Araújo progredir, e depois tem que estar obviamente de acordo com o Tomás, só quem não viu o golo do Benfica pode considerar que o Francisco Moura é o grande culpado pelo golo sofrido. A verdade é que o Fofana acompanhou todo o lance praticamente em câmara lenta e permitiu que tudo acontecesse, ou seja, o Ivanovic receber a bola no centro-direita, conectar-se depois com o Bá na direita. É certo que o Moura podia ter sido mais agressivo na forma como saltou ao Bá, não aconteceu, mas depois o Bá explora muito bem as costas do Moura, e a verdade é que o Ivanovic recebe completamente aberto, o Fofana estava muito atrasado e o cruzamento direcionado ao segundo poste foi muito bem aproveitado pelo Barreiro, mas nesse lance também há que olhar para a forma como o Futebol Clube Porto sofre o golo. Alberto Costa e Alan Varela protegeram de forma deficiente o segundo poste e sobretudo o Frauolt estava estourado e não conseguiu acompanhar o movimento do Leandro Barreiro em direção à zona de finalização. Voltando um bocadinho atrás, dizer que o Futebol Clube Porto foi claramente superior durante 65 minutos, não creio que o Farioli tenha sido propriamente sagaz na forma como mexeu na equipa, mas também concordo aí com o Tomás, eu creio que não foram particularmente surpreendentes as substituições que fez. A verdade é que a equipa não beneficiou muito com as entradas dos jogadores, bem pelo contrário, o William e Fofana numa primeira instância, depois Moura, depois Borja, depois também Mofi, mas sobretudo há que dizer que o Futebol Clube Porto na segunda parte teve oportunidades em campo aberto para matar claramente o jogo e passou muito pelas decisões deficientes, quer do Borja, quer do William, a incapacidade que o Futebol Clube Porto teve para fazer o terceiro golo e muito provavelmente aí matar definitivamente a partida. Deixa-me só dar uma nota ainda sobre o Piatuszewski, que nem fez um grande jogo, mas era exatamente aquilo que faltava ao Porto durante largos meses da temporada. É a imaginação, é o drible, é o atrevimento, é a irreverência, e isto faltava claramente ao jogo do Porto, que é de régua e esquadra, todos sabemos isso, funciona na maior parte dos casos, mas este tipo de joga bonito faltava ao Futebol Clube do Porto, e o Piatuszewski tem aqui claramente um dos melhores momentos do campeonato com o Otamendi, num lance absolutamente inexplicável. Sim, o que não foi da equipa do Benfica. O que não foi de régua e esquadra foi a abordagem do Benfica àquele lance, parecia que estávamos ao minuto 95. 95, exatamente, e num jogo de taça a eliminar ou qualquer coisa, portanto o Otamendi aí, enfim, é batido, não há como fugir, mas estava numa situação muito delicada. Com amarelo, por cima. Exatamente. Só para concluir, e mais uma vez indo às palavras de José Mourinho, em que falava dos Ferraris e dos McLarens e das bicicletas, portanto, claramente fazendo essa diferença entre o tipo de presença do Futebol Clube do Porto e disponibilidade física, comparando com o Benfica, durante anos e anos dizia-se que o futebol português, quando jogava na Europa, sentia muita diferença da intensidade e do ritmo e da presença nos duelos, e o Porto é um bocadinho isso, é a Europa cá dentro, é uma equipa que parece vinda do exterior para o futebol português e obviamente está muitos furos acima nessa dimensão do jogo. Tomás, só rapidamente, tem-se falado, obviamente, ainda ontem foi questionado o Farioli dos fantasmas do ano passado, da questão de como perde era a Divisi. Como é que olhas rapidamente para esta vantagem até a final, sendo que o Porto tem um calendário muito curioso, porque nos próximos 4 jogos tem 4 partidas contra equipas da metade superior da tabela, Moreirense, Braga, Famalicão, Estoril, e depois termina praticamente com a parte de baixo toda da tabela, Tondela, Estrela, Alverca, AFS, Santa Clara, possivelmente termina contra equipas que estarão com o coração nas mãos nessa fase, mas agora terá equipas que em teoria individual e coletivamente são um pouco mais fortes. Esta fase final de temporada é um pouco diferente do resto, porque essas equipas teoricamente mais acessíveis ou da parte baixa da tabela também precisam mais de pontos e portanto acabam por se transcender. Depois, ao mesmo tempo, os jogos difíceis para o Porto muitas vezes têm sido os mais fáceis, pelo menos em termos de abordagem e de superioridade sobre os adversários. Por isso é um pouco difícil de prever todos os cenários. Há aqui um fator extra que é a Liga Europa, não sabemos bem até onde é que o Porto já lá vamos. Pode ir.
mas obviamente sai da luz reforçado em termos de favoritismo, não propriamente pelo empate, mas porque o Sporting não venceu o Sporting de Braga e portanto também não ganhou terreno. O Porto tem 2 jogos na mão e tendo em conta a regularidade que a equipa demonstrou até aqui, tem obviamente altas probabilidades de se sagrar campeão. Nada está fechado, mas neste momento é isso que acontece. O Tomás falou de Liga Europa e será o próximo compromisso do Futebol Clube do Porto, quinta-feira, contra o Stuttgart, o 9º na passada Bundesliga. Está aqui porque venceu a DFB Pokal. Na atual edição da Bundesliga estão em quarto, estão nos oitavos de final da Liga Europa depois de terem batido o Celtic. Estão na quarta época sob o comando de Sebastian Hoeneß, que em 23-24 levou a equipa a um excelente vice-campeonato da Bundesliga, e tem Tiago Tomás, o português, no ataque. Rui, o que é que os alemães podem trazer para este duelo contra o Futebol Clube do Porto e, sobretudo, como é que achas que Farioli vai gerir a presença da Liga Europa até a final? Se será um objetivo secundário ou se Farioli tentará tudo, portanto, Liga Europa e a taça, que enfim, até ao Jamor é só mais uma partida. Exatamente, e em abril ainda tem certa para não variar. Exatamente. Dir-te-ia que aquilo que aconteceu diante do Sporting a meio da semana, o jogo para a Taça de Portugal, mostrou um bocado aquilo que será o plano de Farioli para a Liga Europa. Eu creio que ele vai promover a rotação na equipa, porque a prioridade do Futebol Clube do Porto é claramente ganhar o campeonato. Agora, o Futebol Clube do Porto creio que apanhou, em termos de sorteio, um dos adversários mais difíceis que podia encontrar. Aliás, este vai ser um jogo basicamente de pressão contra pressão, porque não é por acaso que o Futebol Clube do Porto e o Stuttgart são a segunda e a terceira equipa com uma pressão mais eficaz e mais contundente nesta edição da Liga Europa, e é só batida pelo Midtjylland. Aquilo que me parece é que o Futebol Clube do Porto, nesta primeira mão, vai encontrar um jogo complicado. Esta equipa do Stuttgart tem um ideário trazido pelo treinador, o Hoeneß, que é extremamente bem urdido, em alguns aspectos até é similar àquilo que o Futebol Clube do Porto promove. É uma equipa que normalmente parte do 4-2-3-1, com algumas variações para o 4-3-3, mas sobretudo em momento ofensivo surge em 3-2-5. É uma equipa que me parece particularmente perigosa através dos cortes interiores do El Khanous e do Leeuwing, e eles jogam muito através de combinações curtas. Depois também é uma equipa muito forte no momento da metamorfose da transição ofensiva em contra-ataque e também muito sagaz no aproveitamento de lances de bola parada. Creio que essas serão as principais dificuldades que o Futebol Clube do Porto pode encontrar. Aspectos que o Futebol Clube do Porto e Farioli podem explorar é a questão do lateral direito titular não estar à partida disponível. Vai haver uma adaptação a essa posição de um jogador que, do meu ponto de vista, não é tão talhado para essa função, nomeadamente a nível do capítulo defensivo, que é o Assignon, e depois também me parece que a equipa do Futebol Clube do Porto pode aproveitar outras fraquezas que esta equipa apresenta. É uma equipa que na defesa de livres laterais tem alguma dificuldade. É uma equipa que, se for quebrada à primeira pressão, pode consentir espaços, principalmente no corredor direito, corredor esquerdo do Futebol Clube do Porto, mas é um jogo que os adeptos do Futebol Clube do Porto devem encarar praticamente como se fosse uma final para a equipa do Futebol Clube do Porto, porque é uma equipa de um autor com enorme qualidade. Eu creio que ele neste momento é o segundo melhor treinador da Bundesliga, a seguir ao Kompany, e creio que há jogadores nesta equipa que são absolutamente determinantes. Eu já falei do El Khanous, que também é um exímio marcador de livros diretos, mas sobretudo o papel que Stiller tem na zona central do meio campo. É ele que faz muitas vezes a equipa jogar, é também um jogador importante na bola parada e sobretudo é uma equipa que tem todos os jogadores se propõem a pressionar e a cumprir o ideário do treinador, e esse é um aspecto que me parece chave na forma como o Futebol Clube do Porto vai abordar este jogo de pressão contra pressão, porque será muito, muito difícil, será uma deslocação complicada, e creio que aquilo que é mais importante para o Futebol Clube do Porto é
obviamente vencer, mas não tendo a capacidade de vencer, é manter a eliminatória claramente aberta para o Dragão, e aí acredito que o Stuttgart, se estiver, por exemplo, em vantagem na eliminatória, não vai arriscar tanto, vai procurar muito mais o contragolpe, mas é perigoso para o Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto não é propriamente uma equipa particularmente talhada para jogar em ataque posicional e poderá ver-se exposto no momento da transição defensiva, mas primeiro vamos à primeira mão, como é óbvio. Tomás, os golos do Denis Undav, a qualidade no meio campo do Steeler, que é aquele jogador com uma cara sem curiosa. E não esquecer o Demirovic, que é uma arma muito importante lançada do banco e que marca alguns golos decisivos. E o El Canouz, mais um dos muitíssimos marroquinos talentosos. O que é que este Stuttgart pode trazer e que, sobretudo, que gestão é que achas que o Farioli vai fazer na Liga Europa? Como é que vai conciliar isto? Essa contratação de El Canouz também reforça o crescimento ou o regresso do Stuttgart a um estatuto que teve em anos de equipa de topo da Bundesliga. Já agora deixa-me dizer que ele veio do Leicester e temos aqui o Tomás Delfim a gravar connosco com uma camisola do Leicester. Vestido a rigor, e vamos lá ver se não há fantástico, grande demais. 10 anos depois do título da Premier League. Descida, para quem tiver menos para a Ligue 1, a terceira divisão inglesa do Leicester. Incrível o que vai acontecendo. Mas voltando ao Stuttgart, é uma equipa que tem muito de Bundesliga, pela presença física, e acho que o Porto terá rival à altura, pela forma como pressiona, pela imposição nos duelos, mas também tem um toque de futebol mais pensado. Por isso o Sebastian Hoeneß é um treinador em crescimento, bastante completo naquilo que vai dando à equipa, e responsável por este progresso do Stuttgart, e com um jogador-chave que no fundo dá isto tudo à equipa, esta variação nos ataques, que é o Steeler a meio campo. Depois é uma equipa que produz muito jogo exterior, também para aproveitar a presença dos avançados, o Undav e o Demirovic, que até podem jogar em dupla. Vamos ver qual é a opção do técnico do Stuttgart. Com o Leveling, que é um jogador muito atlético mesmo, o próprio Furich, que é um jogador que varia mais da esquerda para dentro, mas também num contra um mais por fora. É uma equipa versátil na forma como ataca, mas gosta de carregar, gosta de finalizar muito. Não é equipa para chegar e rodar e voltar. É uma equipa que procura carregar na grande área contrária e por isso também consegue marcar golos habitualmente. Depois acaba por se expor em demasia em determinados momentos e também não tem um setor defensivo de eleição propriamente. Pode haver alguns erros individuais que o Porto aproveite. Em relação ao 11 de Farioli, não me parece que nesta fase da temporada haja espaço para apresentar o 11 que apresentou na Luz. Vai ser se calhar mais na linha do que apresentou em Alvalade do que propriamente na linha do que apresentou na Luz. Penso eu, a menos que algo de muito surpreendente aconteça. A verdade é que no mercado de janeiro o Porto também ganhou soluções para conseguir fazer essa gestão. Vamos então agora para a Pedreira, onde repetiu-se o que já é uma tradição dos Braga Sporting. Vimos na primeira volta em Alvalade, vimos o ano passado na segunda volta em Alvalade, vimos há 3 anos naquele fantástico 3-3 entre Artur Jorge e Ruben Amorim, que é o Sporting contra o Sporting Braga, a desperdiçar mesmo no final uma vantagem. No caso agora foi Zalazar de penalti a fazer o 2-2, que parecia uma tropeção do Sporting com o resultado da Luz. Enfim, terá sido simultaneamente mais e menos tropeção, porque não aproveitou o empate do Porto, mas também acaba por ir na mesma com 4 pontos de desvantagem para o topo da tabela. Rui, porquê é que tantas vezes o Sporting nesta época, em partidas deste nível de exigência, chega na frente, mas depois não leva os 3 pontos? Vimos na Luz, vimos em Barcelos, vimos em Braga. Cada jogo tem a sua história, mas fugindo obviamente ao lugar comum, eu creio que ainda mais do que é habitual, a equipa do Sporting na segunda parte praticamente abdicou de jogar e de atacar. Concentrou-se na sua organização defensiva. Foi uma organização defensiva praticamente irrepreensível. Repara que na primeira parte, apesar do Sporting de Braga ter marcado um grande golo numa grande jogada coletiva do Sporting de Braga, o Sporting de Braga só deu 2 toques na área adversária. Isso é curtíssimo para um clube como o Sporting de Braga. Agora, aquilo que me parece é que a equipa do Sporting na segunda parte abdicou claramente de sair e teve dificuldades quando procurou fazê-lo, porque
por exemplo, o Trincão e o Pote não são claramente, face a apoios frontais do Soares, jogadores para atacarem o espaço, e também, obviamente, há um mérito muito grande da equipa do Sporting de Braga. A equipa do Sporting de Braga pressionou alto a equipa do Sporting, criou dificuldades na saída do Sporting e, sobretudo, em termos de aproximação às zonas de finalização, a equipa do Sporting de Braga procurou muitas vezes sobrecarregar o corredor da bola para depois fazer variações para o corredor contrário. Também teve um aspecto que me pareceu muito interessante na segunda parte, mas que mostra que se calhar a equipa do Sporting de Braga faltava um jogador com mais agressividade para atacar a profundidade e finalizador, porque a verdade é que o Ricardo Horta, o Zalazar e o Paulo Victor juntam-se muitas vezes, mas depois não surgem em zona de finalização. É óbvio que o golo do 1-1 surgiu num lance em que o Ricardo Horta surgiu em zona de finalização, mas a verdade é que se sentiu muitas vezes que a forma como o Sporting de Braga procurava visar a baliza do Rui Silva era a partir de cruzamentos que não encontravam, também por mérito da organização defensiva do Sporting, um finalizador, procurou também remates de fora da área, mas se formos a ver no cômputo geral das oportunidades do Sporting de Braga na segunda parte, o Sporting de Braga acabou por criar muito pouco e, na verdade, as duas grandes ocasiões do Sporting de Braga acabam por ser os dois lances que deram golo, mas acima de tudo foi um jogo muito rico. Eu creio que o Sporting de Braga entrou melhor, porque colocou o Diego Rodrigues a partir da esquerda, mas a vir muito para o corredor central, o que permitia que o Salazar, ao contrário do que é habitual, abrisse sobre o corredor esquerdo, e o Sporting nos instantes iniciais sentiu algumas dificuldades para acertar a pressão, conseguiu acertá-la. Como é que o fez? Da mesma forma que tinha acontecido diante do Futebol Clube do Porto, com o Fresneda a procurar mais o corredor central, a ir ao encontro do Diego, enquanto que à direita, ainda que mais recuado do que aconteceu em Alvalade diante do Futebol Clube do Porto, o Catamo ocupava-se do Zalazar. Há que dizer que a equipa do Sporting, para além da resposta que deu em termos de acertar a pressão, também foi capaz de pressionar alto, de forma individualizada, e a conseguir criar dificuldades para o Sporting de Braga sair de trás, e o Sporting de Braga nesse tipo de situação costuma aglomerar muitos jogadores no meio campo defensivo, principalmente no primeiro terço, para procurar sair, mas sobretudo também foi um Sporting muito inteligente na forma como criou perigo com bola na primeira parte, ou seja, havia uma tendência da equipa do Sporting de procurar atrair o Sporting de Braga para um corredor, e normalmente o Sporting de Braga coloca 7 ou 8 jogadores sobre o corredor da bola da equipa adversária, e o Sporting atraiu o Sporting de Braga para o corredor esquerdo do Sporting e depois variava de forma contundente o centro do jogo para a direita, onde o Catamo estava muitas vezes sozinho. Isto porquê? Porque o Diego estava no papel mais interior e tinha dificuldades depois de chegar ao Catamo, e não é por acaso que as duas primeiras grandes oportunidades do Sporting pertencem a Catamo, que definiu mal os lances, podia ter definido claramente melhor, quer aos 18 minutos, quer aos 22 minutos. É nesse lance que o Sporting conquista o canto, e o cruzamento do Pote foi milimétrico, com o Gonçalo Inácio a aproveitar uma deficiência da defesa zonal da equipa do Sporting de Braga, impôs a Lagarbilk e a Paulo Oliveira e conseguiu colocar o Sporting em vantagem. Depois salientar obviamente a reação do Sporting de Braga, cá está, mais uma vez procurar sobrecarregar um corredor, foi neste caso o corredor direito, e fazer a tal variação contundente do centro do jogo para o corredor contrário, e foi assim que Moutinho, sem pressão, e é importante salientar isso, faltou mais agressividade na pressão ao Sporting nesse momento, conseguiu variar a bola para o Salazar, que tem 2 toques absolutamente maravilhosos, o primeiro que tira Catamo do caminho, e o segundo que é o cruzamento letal para o Ricardo Horta, que se antecipa em zona de finalização ao Gonçalo Inácio. No entanto, parece-me justo dizer que quer o Fresneda, por estar claramente a funcionar praticamente como médio defensivo naquela altura, demorou a chegar e a proteger as costas do Catamo. O Diomande estava mais aberto sobre o centro-esquerda, porque o Gonçalo Inácio tinha-se deslocado mais para a esquerda de forma a proteger o corredor, e foi muito lento a reagir ao lance. E a verdade é que, em cima do fecho da primeira parte, o Sporting consegue chegar ao 2-1, e foi um lance que acabou por ser interessante
interessante porque foi uma bola parada frontal da equipa do Sporting, que creio que foi o Trincão que procurou colocar na área. A equipa do Sporting de Braga corta o lance e procura sair a jogar, e é de um passe mal medido do Diego Rodrigues, que bate nas costas do Catamo, que a bola sobra para a área, onde o Soares conquista a grande penalidade, que foi muitíssimo bem aproveitada, quer pelo corte ao Guimberbe do Mbi com a mão, e que o Soares transformou no 2-1 e no 30º golo na temporada, o que são números verdadeiramente avassaladores do avançado colombiano. Na segunda parte, voltando a frisar aquilo que há pouco me perguntavas, o Sporting remeteu-se a uma organização defensiva muito porfiada, teve dificuldades em sair. É verdade que o Sporting de Braga também teve dificuldades em finalizar de forma limpa, mas depois o golo acaba por surgir aos 90+6 de grande penalidade, mas sobretudo há que dizer que a equipa do Sporting, mesmo tendo superioridade numérica sobre o corredor direito, e o lance começa num lançamento lateral do Salazar para o Dorgeles, houve alguma, diria, negligência por parte do Luís Guilherme ao não pressionar o Salazar, que faz um cruzamento absolutamente milimétrico para a zona de finalização. O Gonçalo Inácio travou o primeiro remate do Gabri, mas depois o segundo remate do Ricardo Horta acabou por encontrar o braço do Inácio e valeu aí o 2-2 para o Sporting de Braga. Um castigo pesado para a equipa do Sporting, é verdade, porque em termos de organização defensiva, volto a dizer, tem 2 erros e os 2 erros redundam em golos, mas sobretudo foi um jogo em que a equipa do Sporting, um bocadinho à imagem daquilo que o Farioli tem feito ao longo dos últimos meses, principalmente ali a partir de novembro, a equipa do Sporting quis controlar o jogo, não o fazendo com bola, e creio também que houve um aspecto que foi muito importante. Havia jogadores do Sporting muito desgastados. Curiosamente, o Pote, que não foi o único que não foi titular diante do Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal, era o mais desgastado, e creio que o Rui Borges acabou por ser algo lento nas substituições, demorou um bocado a fazê-las, mas não foi por aí que a equipa do Sporting acabou por sofrer este empate, que acaba por ser comprometedor, porque se o Sporting tivesse vencido, teria colocado outra pressão sobre o Futebol Clube do Porto. Tomás, acaba por ser mais um ano em que vários jogadores do ataque do Sporting chegam muito espremidos a esta fase. Este ano, Trincão, Soares, Pote, claramente numa versão distante da melhor, e não se pode dissociar isto das lesões de Kenda, de Fotis, que obrigaram aqui muita gente a fazer muitos minutos. O Trincão é um autêntico milagreiro na equipa do Sporting, porque manter ainda assim um rendimento interessante com aquilo que tem feito nas últimas 2 temporadas não é para muitos. O Soares para lá caminha, tem de jogar o tempo todo, tem de ir à luta com os centrais, tem de atacar o espaço, tem de marcar golos. São os 2 jogadores mais sobrecarregados do ataque do Sporting, e inevitavelmente isso acaba por se notar em determinados momentos, principalmente da segunda parte. Juntaria isto também ao meio campo, porque o Sporting teoricamente no plantel tem 5 médios, os 2 que jogam, o João Simões, o Bragança e o Koshorashvili. A Koshorashvili não aproveitou as oportunidades inicialmente, depois também acaba por ter problemas físicos e agora nem sequer conta. O Bragança, para Rui Borges, não é médio, é um jogador para aquelas posições da frente. Portanto, sobram os 2 titulares, que até estão num bom período. Mais uma vez, bom jogo de Hjulmand, Morita também a espaços, tinham estado bem, sobretudo o capitão do Sporting, no encontro da taça, e a única opção disponível realmente é João Simões, que está a atravessar uma fase claramente de apagão e de menor utilidade no plantel do Sporting. Portanto, há aqui quase um processo de autogestão de jogos, de momentos, só que com competições para ganhar, essa autogestão muitas vezes é traiçoeira, e portanto parece-me que na segunda parte, a certa altura, o Sporting ainda tentou pressionar, isto é, o Sporting não vem para a segunda parte com as linhas tão baixas como depois acaba por apresentar, ainda pressionou, tanto que o Braga criou várias vantagens no corredor direito, com o Paulo Victor a aproximar-se para descarregar, com o Víctor Gomes a ganhar espaços na zona interior, a certa altura, e depois também com a entrada do Quaresma, é que o Sporting baixa. Mas o Sporting é uma equipa com alguma tendência para o erro grosseiro em termos de defesa da área. Neste caso foi o Gonçalo Inácio, que não teve um jogo muito feliz, embora tenha marcado o golo
que abriu a vantagem para os Leões. Por isso, é uma equipa que neste mecanismo de proteção acaba por não ter a proteção que pretendia. E isto não se deve a questões táticas, porque o Sporting, quando baixa, até estava mais seguro do que quando estava um pouco mais alto. Portanto, não é por baixar automaticamente. A questão é que o controle tático não equivale ao controle do resultado. Controlar o resultado é ganhar 3-0 ou 4-0, porque aí o adversário já não pode fazer nada. Neste caso, colocando-se à mercê de um erro na grande área, o Sporting acaba por perder pontos e, mais uma vez, numa jornada em que podia aproveitar, e confirmou-se mais à frente, um deslize do Futebol Clube do Porto, acaba por não ter a capacidade de vencer um jogo grande, tendo feito uma belíssima primeira parte. Mas é uma equipa que nesta altura, por razões físicas, por razões de gestão, até por razões táticas de algum modo, não consegue jogar em 90 minutos, joga a 45, joga a 60, muitas vezes, e focando-me particularmente neste tipo de jogos de maior exigência. Portanto, parece-me que o Rui Borges, dentro do cenário que se apresentou nos últimos 25, 20 minutos, poderia ter refrescado um pouco as pernas do ataque, e há alguns jogadores que se percebe que não são bem a médio prazo, são a muito longo prazo. É o caso do Faye, porque entrou com o tal papel, entrou no plantel com o tal papel de agitador que no momento não se verifica, porque quando é preciso ter pernas frescas, se calhar mais rapidamente entra Nuno Santos do que propriamente o Faye. Só uma última nota em relação à forma como as duas equipas tentaram ferir o rival, com a tal atração para depois isolar o extremo do lado contrário. O Zalazar tem uma grande jogada que permite o empate ao Braga, claramente contra a corrente, e o Jenny Katam, que podia ter tido outro aproveitamento em situações no lado débil, acaba por não fazer essa diferença e justifica esta titularidade no pensamento de Rui Borges apenas por questões táticas, porque é o quinto elemento defensivo, porque o Luís Guilherme individualmente está muitos furos acima. Portanto, estes jogos grandes que o Rui Borges quis de alguma forma colocar em segundo plano, para já vão fazer muita diferença, porque o Porto ganhou em Alvalade. O Sporting tinha aqui a oportunidade, em jornada de clássico, de relançar-se verdadeiramente na luta pelo título e não conseguiu fazer. Também com o brilho de Zalazar e Horta, que são de facto um luxo de ver jogar. Zalazar, 21 golos e 6 assistências para Marcelo Bielsa ver. E já agora, porque convém não deixar passar, o Moutinho também com uma exibição de vinho do Porto. Vinho de Braga, neste caso. Faz vinho de Portimão. Vinho de Portimão, exatamente. Faz 40 anos em setembro. É impressionante. Há 20 anos. Não, e aquele momento ao minuto 66, creio, em que consegue com uma finta tirar dois adversários do caminho, é absolutamente genial. E dói um bocadinho quando, logo após a melhor jogada dos jogos, o treinador tira o jogador que acaba de fazer essa jogada. É verdade. Há 20 anos já João Moutinho caminhava para ser capitão do Sporting e já tinha jogado uma final da Taça UEFA e ainda aqui anda. E aqui anda para, na próxima quinta-feira, iniciar a eliminatória do Sporting Braga na Liga Europa, que possivelmente, tendo em conta como as coisas foram desenrolando, será talvez o principal objetivo da equipa minhota até final. Defrontará o Ferencváros, 36 vezes campeão húngaro, que na última década vive um ressurgimento. Só foi 2 vezes campeão entre 96 e 2016, mas agora é heptacampeão. Magiar é treinado por Robbie Keane, aquele antigo avançado irlandês. Também já esteve lá o Rebrov. Exatamente. É verdade. E o Rui Malheiro, que ameaças é que o Ferencváros pode ter? Porto e Braga tinham esta dupla de adversários, um ficaria com o Stuttgart, outro ficaria com a equipa húngara, e parece evidente que teve mais sorte a equipa de Vicente. Teve, claramente que sim, Pedro, e a verdade é que esta equipa é uma equipa claramente dominadora no contexto interno, mas no contexto externo joga outro tipo de jogo, ou seja, veste outro fato. É uma equipa que se apresenta normalmente em 3-5-2, defende em 5-3-2 e até em algumas circunstâncias em 5-4-1. A forma como, principalmente em termos de Liga Europa, consegue ou procura magoar mais os adversários cá está, na metamorfose da transição ofensiva em contragolpe, tirando principalmente partido da velocidade dos extremos. Há outra situação que me parece importante, que é um jogo, mesmo o Robbie Keane é um pouco estranho, tendo ele toda a experiência de futebol britânico e nomeadamente do futebol irlandês,
Portanto, a equipa não procura muito um jogo em direção à referência ofensiva, e era Varga, que acabou por sair para o EK. Agora, é uma equipa que em alguns momentos consegue explorar as entrelinhas, mas sobretudo busca muito o jogo exterior, e não me parece que na dimensão Liga Europa, e nomeadamente contra o Sporting de Braga, possa ferir muito a formação bracarense. Depois, do ponto de vista defensivo, é uma equipa que tem claramente vulnerabilidades. Expõe-se muito no momento da transição defensiva, ou quando perde a bola, quando procura uma construção mais ligada desde trás. Por vezes também, em algumas circunstâncias, procura fazer um pressing mais alto, e esse pressing acaba por ser superado, e o Sporting de Braga pode aproveitar muito bem essa circunstância. E outro aspecto que o Sporting de Braga pode explorar neste jogo são as bolas paradas laterais. Agora, aquilo que me parece, e tendo em conta o ambiente efervescente que o Sporting de Braga encontrará diante do Ferencváros no jogo em casa, a equipa tenha uma alma superior quando joga em casa. Agora, fora de casa, é uma equipa bem mais frágil, e creio que o Sporting de Braga, tendo hipóteses de vencer na Hungria, tem todas as condições para, na segunda mão, conseguir bater a equipa do Ferencváros. Agora, também é importante salientar que esta equipa do Ferencváros não vem numa sequência muito positiva de jogos e de resultados, e aquilo que me parece é que o Sporting de Braga também poderá aproveitar isso. Há alguma intranquilidade em termos de campeonato, há uma concorrência do Dior que não é muito habitual na luta pelo título, tal como sublinhaste e muitíssimo bem. Esta equipa do Ferencváros tem conquistado campeonatos de forma consecutiva, sobretudo depois da transformação que o clube teve, e é bom recordar que há uma década e pouco estava na segunda divisão, mas parece-me claramente que, e tal como tínhamos falado na previsão, e depois quando falarmos um bocadinho sobre aquilo que poderia acontecer nesta eliminatória, eu creio que o Sporting de Braga tem aqui todas as condições para seguir em frente. É um dos adversários mais acessíveis que podia tocar em sorte ao Sporting de Braga, mesmo sabendo que o sorteio era condicionado. Vale a pena dizer que o Robbie Keane no campeonato poupou alguns jogadores nucleares desta equipa. Aquele que mais enche as medidas em termos técnicos é o Abu Fani, um médio israelita, que na altura era um dos melhores jogadores do campeonato de Israel, que é um pouco periférico, convenhamos, mas este Ferencváros atrai muita gente de outras nacionalidades, e isso também tem permitido que o clube renasça um pouco das cinzas. Também poupou o Kanichowski, que é o Ovski, não sei exatamente qual é a pronúncia, mas... E é um jogador que normalmente assalta as entrelinhas. Exatamente, é outro jogador que aparece muito bem nos espaços livres. E depois, para fazer face à perda do Varga, que era de facto o grande goleador da equipa, está a afirmar-se o Leni Josef, um avançado que já estava no plantel e que agora começa a ser a grande referência, e o Yusuf, que até passou no futebol português, no Estoril, embora com pouco destaque, também verdade, começa a ganhar algum brilho no ataque. Portanto, é um plantel que se vai renovando, apesar de não conseguir segurar muito tempo os principais craques. Mas de qualquer forma, o Braga tem tudo para seguir em frente. Claro que sim, e só dá uma nota que o Naby Keita faz parte do plantel do Ferencváros. Vejamos onde é que foi para... Carreira um pouco estranha, mas era um grande jogador. O Naby Keita sem dúvida nenhuma. Liverpool, que enfim... E não é titular, diga-se. Dentro do universo Red Bull prometeu muito, depois no Liverpool do Klopp acabou por saber um pouco... pouco. A primeira equipa portuguesa a entrar em ação nesta semana europeia será o Sporting, terça-feira, na deslocação ao Círculo Polar Ártico para jogar contra o Bodo Glimt. Fosse esta eliminatória há 2 anos, perderíamos aqui algum tempo a explicar a história do Bodo Glimt, que creio que neste momento já é um conto de fadas com o qual os nossos ouvintes estarão relativamente... Já não é preciso dizer que é o Círculo Polar Ártico. Exatamente, já estão relativamente familiarizados com esta equipa, que tinha um passado modesto e que se tornou a grande potência norueguesa, campeão em 2020, 21, 23, 24. Importa dizer que não é o atual campeão da Noruega, porque em 2025 ganhou o Viking, e importa dizer também que, apesar de já ter tido um encontro de taça contra o Molde, está aqui, digamos, na fase final da pré-época, porque o campeonato só arranca dia 15 de março, mas nesta pré-época gloriosa vem debater consecutivamente City e Atlético Madrid para chegar ao play-off, e no play-off de brilhar contra o Inter, mostrando toda a sua qualidade consolidada ao longo dos últimos anos com Kjetil Knutse. Tomás, é um desafio muito
muito complexo para o Sporting, pela qualidade da equipa, pelo contexto deste jogo fora, mas creio que não se pode não dizer que é uma grande oportunidade para o clube, pela primeira vez desde aquela ocasião nos anos 80, estar entre as 8 melhores da principal equipa, da principal competição europeia. Desafio complexo? Claro que sim. Oitavos de final de Champions, uma equipa que vem crescendo em termos europeus e conseguiu 2 apuramentos, primeiro na fase de Liga, depois no play-off, absolutamente fantásticos, mas ao mesmo tempo parece-me que tem havido uma certa sobrevalorização deste Bodo Glimt. Repito, equipa fantástica, mas não é exatamente... É uma equipa de culto, claramente. Sim, é uma equipa que dá gosto de ver jogar, que vale a pena ver jogar, que vai provocar muitas dificuldades ao Sporting, mas não é o Barcelona do Guardiola, exatamente. Nas 2 ou 3 vezes que o Sporting esteve nos oitavos da Liga dos Campeões, defrontou o Bayern e o City, Sim, pouco diferente. Posto isto, e indo ao encontro do que dizias, claramente é uma excelente oportunidade para o Sporting, sendo que esta edição da Champions era, eu diria, um momento-chave na vida do clube, porque sendo bicampeão não dá para continuar a desprezar o estatuto europeu, e o Sporting, para já, tem conseguido ir atrás dessa tentativa de crescimento extra Portugal, e está a fazê-lo de forma excelente. Nesta eliminatória contra o Bodo Glimt é preciso sobreviver na Noruega. Parece-me o desafio inicial. É um estádio muito difícil, não só pela qualidade do Bodo Glimt, uma equipa de 4-3-3 posicional, provoca muitas combinações exteriores. Tem o Haug, ponta de lança, não o Haug, o extremo, que joga muito bem de costas para a baliza, tem um virtuosismo também interessante na forma como se liga com a equipa, para que os extremos depois ataquem os espaços, os interiores também apareçam a criar e a finalizar. Gosto particularmente do Evian, canhoto do meio campo, que joga mais para a direita. Também marcou em Milão. Sim, estilo Odegaard de outros tempos, vá lá, para colocarmos desta forma. Um jogador muito habilidoso na procura do último passe. Ainda assim é uma equipa com debilidades defensivas, permitiu muitos remates ao Inter na última eliminatória, tem dificuldades em cruzamentos e bolas paradas, e esses são aspectos-chave mas eu até, se não estou enganado, o Bodo Glimt sofreu golos em todos os jogos da Liga dos Campeões. Sim, eu creio que sim. Por isso não é uma equipa exatamente estável a defender. Cria muito, ou normalmente cria muitas oportunidades também. Portanto vai ter de surgir um Sporting de alto nível, em termos defensivos, de estabilidade no corredor central, de grandes exibições nas laterais. O Fresned e o Maxi têm dado essa segurança nos duelos, na forma como aguentam o extremo contrário. E já agora também do Rui Silva. Parece-me outro ponto a destacar. Depois, terá de ser um Sporting cirúrgico a aproveitar os momentos ofensivos para pelo menos marcar um golo que possa deixar tudo em aberto. Não parece que a vitória seja obrigatória, é obrigatório sobreviver para a segunda mão em Alvalade, num jogo mais ao jeito do Sporting. Repito, não apenas pela qualidade do Bodo Glimt, mas porque é um sintético, porque se calhar as condições atmosféricas não estarão muito agradáveis. Enfim, estádio pequeno, estádio que não é de Champions, mas ainda bem que está na Champions. Exatamente. Portanto, é uma eliminatória em que o Sporting tem tudo para lutar e para se afirmar como grande nesta edição da Liga dos Campeões. Ir com complexos para defrontar o Bodo Glimt é um pouco deitar fora tudo o que foi feito até aqui nesta edição da prova. Rui, que postura é que imaginas Rui Borges a ter? Ter a bola para tentar afastar um pouco o entusiasmo e a pressão do Bodo, ou dar um pouco mais a iniciativa? Eu acho que isso seria o ideal para a equipa do Sporting, mas a verdade é que não é fácil ter bola diante do Bodo Glimt, e principalmente em casa, porque esta é uma equipa verdadeiramente associativa, que constrói desde trás, não abdica das suas ideias. Agora, o Sporting, eu creio que tem que, sendo a estrutura imutável, é sempre um 4-3-3, mesmo que depois tenha desdobramentos em momento ofensivo. Eu creio que o Sporting tem que encaixar muito bem na equipa do Bodo Glimt, tem que sobretudo ser sagaz a perceber que há várias trocas posicionais na forma como o Bodo Glimt se desdobra do ponto de vista ofensivo, e eu creio que diria que a zona é mais aconselhável que a marcação homem, sobretudo quando a equipa está no seu meio campo ofensivo, mas espero que o Sporting, mesmo com as dificuldades de um relevado sintético, de uma temperatura que provavelmente será negativa à hora do jogo, a equipa do Sporting não se intimide e procure também ter bola e sobretudo chegar às zonas de finalização, porque é verdade, esta equipa do Bodo Glimt tem problemas a nível defensivo que o Sporting pode explorar,
creio que os corredores laterais, mas principalmente o lado esquerdo da equipa do Bodo Glimt pode sofrer, e sobretudo nesse aspecto eu sei que não vai acontecer muito provavelmente, mas creio que o Luís Guilherme podia ser uma importante adição para jogar a partir do corredor direito na equipa do Sporting e estabelecer depois ligações com o Trincão e provavelmente com o Fresneda, que deverá ser titular, mas também me parece que a equipa do Sporting tem de ser muito cirúrgica na forma como defende, e percebo exatamente porque é que o Tomás salientou aqui o papel do Rui Silva neste jogo. É que a equipa do Bodo Glimt chega com alguma facilidade às zonas de finalização, não tem qualquer prurido em buscar a baliza adversária e, sobretudo, parece-me que a equipa do Sporting tem que ser muito competente na defesa da sua área e ter em atenção, como muitas vezes acontecem, situações de segunda bola para finalizar, e creio que o Rui Silva vai ter que ser decisivo no jogo diante do Bodo Glimt. Agora, parece-me que o Sporting não tem a obrigação de ganhar na Noruega, isso pode acontecer como é natural, e seria fantástico para o futebol português se acontecesse, mas sobretudo é trazer o jogo para Alvalade, e aí sim eu creio que a equipa do Bodo vai ter mais dificuldades, independentemente de nos seus últimos 2 jogos a nível europeu ter conseguido ganhar em Madrid ao Atlético e ao Inter em Milão. E esse é um bom cartão de visita, mas convém também, é uma ideia de jogo absolutamente fantástica do Knudsen, vale a pena ver jogar esta equipa do Bodo Glimt, mas tal como o Tomás dizia, e creio que é a analogia perfeita, não estamos a falar do Barcelona, do Guardiola, e às vezes parece que sim. Vamos ver se Portugal consegue ter aqui uma campanha histórica na Europa, colocando 3 equipas nos quartos de final. Mesmo para terminar, e apelando aqui à vossa capacidade de síntese, há eleições no Sporting no dia 14 de março. Enfim, Frederico Varandas é inacreditavelmente favorito para o 3º mandato, concorre contra Bruno Sorrelux, mais conhecido como Bruno Sá, e mais do que olhar para essas eleições de desfecho praticamente conhecido, Tomás, pedia-te um certo balanço destes 2 mandatos de Frederico Varandas. Mencionaste aí o desafio europeu que se coloca porque esta direção, e enfim, os últimos anos do Sporting colocaram a equipa de futebol masculino numa situação que há muitas décadas não vivia, com os 3 campeonatos bastante próximos, com o bicampeonato que não se via desde os anos 50 e com uma sensação de projeto que resistiu à grande dúvida que se colocava, que era o pós-Ruben Amorim. Creio que podemos dizer que conseguiu manter-se competitivo e lutando por títulos. Que desafios é que se apresentam agora para os próximos 4 anos? Nesta temporada, e começando por aqui, há um Sporting que pode fazer uma época extraordinária, como há um Sporting que pode fazer uma má temporada. Na lógica de continuidade, estando a falar de um bicampeão e de uma equipa com as tais ambições de continuidade. Para mim, a palavra-chave no Sporting tem sido estabilidade, sobretudo a certa altura, porque o início foi muito atribulado, como todos sabemos, mas o Sporting tem Pota há muitos anos, tem Trincão há muitos anos, tem Gonçalo Inácio há muitos anos, conseguiu segurar Yulman, mesmo com alguns problemas aparentemente lá pelo meio, ou seja, vende por vontade e por timing, não propriamente por necessidade, e essa é a grande construção, a grande mudança do Sporting nos últimos largos anos. Obviamente não dá para ignorar o que construiu o Ruben Amorim, e não estou a falar apenas de títulos, estou a falar de uma ligação, de uma mensagem, da tal estabilidade que foi sendo criada pelo discurso, pela continuidade, com alguns problemas também pelo meio, naturalmente, mas não dá para ignorar a forma como Ruben Amorim fez o Sporting elevar-se para outro patamar. Também Rui Borges acaba por ser uma escolha certeira de Varandas para aquelas circunstâncias, e isto não pode ser esquecido. Naquelas circunstâncias difíceis acabou por ser um bombeiro de alto nível para o Sporting, e conseguindo depois também construir uma equipa. O Sporting tem uma equipa. Agora, parece-me que não está a ser capaz nos momentos-chave de se impor e de marcar essa diferença. A nível estrutural, é um clube que também tem crescido em diversos aspectos, nomeadamente na melhoria do estádio. É um estádio que
está mais ao gosto, diria, dos adeptos do Sporting, em termos de campanhas de marketing e por aí fora, de comunicação. Também é um clube claramente mais proativo, embora sempre com aquela tendência de internacionalização da marca, que enfim, já gera um bocadinho mais de discussão. Em relação ao papel do Bruno Sá nessas eleições, parece-me que está a falhar redondamente, porque apontar fim de ciclo e ir por razões desportivas, quando o Sporting está numa das melhores fases da história, não tem o mínimo sentido. Teria de ir mais para o lado associativo. Exatamente, eu admito que achava que ele ia por esse relações lado, com as claques, porque haveria discussão e debate a fazer sob o ponto de vista associativo, e não só pela questão das claques, que é mais evidente, mas mesmo pelo caminho que o Sporting, o Benfica também optou de, nestas expansões e melhorias do estádio, dar muito ênfase a lugares corporativos, camarotes, etc., e desvalorizar muito um virado pouco para o corporate e para o turista e poucas vezes para o adepto. O adepto comum. Haveria debate e oposição a fazer nesse sentido. Levantar o debate acima de tudo, mais do que qualquer outra coisa, preços de bilhetes, ambiente no estádio, relações com as claques, eu achava por aí que iria fora. Mais por aí. Agora, querendo entrar num debate esportivo, acho que se perde por si só. Rui, que desafios para estes 4 anos? Sobretudo continuar a ganhar, e é que nós nunca vimos um Sporting tão vencedor como temos visto com Frederico Varandas, e esse aspecto é crucial. Agora, é óbvio que o momento neste tipo de eleições, mesmo que não haja qualquer dúvida que Frederico Varandas vai ser reeleito, é importante, e o Tomás tocou num ponto que me parece muitíssimo importante, que é a questão: o Sporting está em várias frentes, está em todas as frentes, esquecendo obviamente a questão da Taça da Liga, em que não chegou à final da competição, mas está na luta pelo campeonato, está na luta pela Taça de Portugal e está perto de conseguir algo que nunca tinha conseguido em termos de formato de Liga dos Campeões, que é chegar aos quartos de final da competição. E creio que isso são aspectos muito positivos. É certo que o Sporting pode perder tudo, mas ainda pode ganhar várias coisas, se não mesmo todas, esta temporada, e creio que isso é um aspecto determinante, sobretudo olhando para aquilo que tem sido o mandato de Frederico Varandas. Houve claramente uma revolução positiva na equipa do Sporting. Creio que em termos comunicacionais há coisas que podiam ser evitadas, mas percebo que durante muitos anos a equipa do Sporting, dos três grandes, foi claramente a mais prejudicada em vários jogos. E a verdade é que hoje em dia a questão do manto verde levantada por Luís Filipe Vieira na campanha para as presidenciais do Benfica está obviamente em cima da mesa. Agora, isso, do meu ponto de vista, só beneficia o posicionamento de Frederico Varandas em relação aos adeptos, e muitos deles acabaram por ser conquistados pela sua forma de comunicar, que melhorou em alguns aspectos, e creio que isso foi muito importante, mas sobretudo porque trouxe vitórias ao Sporting. E é importante não esquecer que há pouco mais de uma década o Sporting tinha equipas pessimamente construídas, tinha treinadores que não eram recomendáveis nem provavelmente aos arquirrivais, e a verdade é que o Sporting conseguiu superar isso tudo, conseguiu superar algo que foi terrível em termos de futebol português, que foi Alcochete, e creio que Frederico Varandas é sem dúvida uma figura essencial, não esquecendo obviamente Rubén Amorim e Hugo Viana, porque foram pessoas muito importantes para o recrudescimento da equipa do Sporting e para o Sporting voltar claramente a ser definitivamente um candidato todas as temporadas ao título, à conquista do título nacional. Nem sempre o conseguiu, mas conseguiu mais vezes do que os outros nos últimos anos. Foi então mais um episódio de No Princípio Era a Bola, com sonoplastia de Tomás Delfim vestido à Leicester. Obrigado, Tomás. Obrigado, Rui. Voltamos para a semana.